Saudações, eu sou o William Moraes e era para eu testar este microfone aqui agora, plugando ali e tudo mais. Só que eu até testei e ele funcionou. E aí depois eu comecei o vídeo sem ele, para vocês verem a diferença com ele, para ver qual que era melhor. E aí depois, a segunda vez que eu tentei funcionar já não funcionou. E eu não sei se é o celular, porque esse aqui não é o meu celular, o celular que eu usava antes. Porque esse microfone não funciona naquele celular. A Marina me passou esse telefone agora, porque ela comprou um novo, ela já queria comprar um novo. Queria por quê? Porque esse aqui está dando problema no áudio de vez em quando, só de vez em quando. Às vezes ela mandava mensagem e não ia, nada gravado, e às vezes ela fazia vídeo e ficava sem áudio, e não dava para saber até ela assistir. Além de telefonemas também, que a pessoa não escutava ela. Tinha que reiniciar o celular, essa coisa toda. A gente achou que não daria problema colocando isso aqui para gravar, né, no microfone. Seria uma forma diferente de captação de som, mas não sei. Está dando algum probleminha e eu não posso ficar tentando agora. Não, porque eu já tentei muito, e eu nem sei reiniciar esse celular dela. Essa que é a verdade. Sou péssimo com tecnologia mesmo. Então eu vou pedir para ela me ajudar amanhã. Hoje, para mim, é sexta-feira. E eu tenho que gravar isso aqui, porque já é quase meio da tarde. E eu tenho um compromisso no meio da tarde. E eu preciso gravar esse vídeo aqui e editá-lo. Vou tentar até não precisar cortá-lo. Mas o microfone é uma ótima opção para live. Eu acho que vai ficar mais alto para live. Eu quis mostrar a diferença porque eu achei que ficou um pouco robótico. Acho que aqui ela fica mais límpida. E teria que ver a vantagem. Mas para live, que eu acho que já fica um pouco robótica, vai captar melhor. Em breve. Na terça-feira deve ter live. É só vir aqui olhar às 8 horas da noite. E eu devo testar com esse microfone, se tudo der certo. Mas live na terça-feira a gente vê como fica. Eu vou ler aqui um relato que não é o que eu prometi na última live. Que eu falei, vai ser um relato interessante. Porque é um relato no qual eu estava averiguando possibilidades, explorando, né? E falei, muitas pessoas vão me julgar, mas acho que isso é inevitável, seja como for. E eu prefiro ser bastante honesto e mostrar como as coisas são ou podem ser. Porém, eu escrevi esse relato na minha casa. E como ele é mais delicado, eu acho que eu escrevi de um jeito compreensível. E eu prefiro, e não tenho tempo de reescrever, e prefiro não falar só o que eu lembro, porque tem muitos detalhes. Já passaram dias desse relato. Foi um que aconteceu, hoje é sexta, aconteceu na segunda-feira. Esse que eu vou ler aconteceu no sábado passado, ou melhor, de sábado para domingo, no domingo, um dia anterior. Acho que isso. Não sei se foi de sexta, acho que foi de sexta para sábado, na verdade, porque é dia 28/7/2024. Então, tem uma semana esse relato aqui. Acho que ele também é interessante, ele é mais completo. Durou um pouco mais, porque nessa semana eu só tive uma outra experiência, na qual eu não consegui render muito a experiência, porque tá parecendo que eu sou um jogador de futebol americano. Quando eu saio, muita gente tenta me impedir de sair. Muitos espíritos, não sei. Talvez para eu não fazer relatos, para eu não explorar lá, ficar mais passivo, porque eu volto pro corpo e demoro a dormir de novo. E não é garantia que eu vou ter lucidez depois. Quando eu consigo voltar e sair rápido, ok. Mas se eu perco o time, aí eu já estou no corpo, até porque eu começo a trabalhar energias ali, fico muito tempo, e aí eu fico relaxado, eu não fico naquela ânsia de tenho que sair, porque não acontece. Então eu relaxo e falo, deixo acontecer. Mas às vezes eu acabo demorando, resvalando para um sono, e perco a lucidez, e aí me torno mais passível, ou passivo, né, para assédios lá fora. Então, pode ser esse o motivo. De qualquer forma,
Este relato aqui é de uma semana atrás e tem esses assédios, tem essas coisas todas, mas acho que traz mais uma perspectiva dessa realidade maior. Eu estava numa cena cotidiana de uma festa na casa de uma amiga, na qual descobrimos que alguém tinha morrido. Alguém do grupo de amigos, que não é pessoal daqui não. Um amigo, e eu sabia de antemão, só que eu fingi não saber que essa notícia ia chegar pra gente. Não me lembro agora como eu sabia. Sei que eu já fui encontrá-los com essa informação e sabia que eles iam receber essa informação, que não seria muito bem recebida. Eu não sei que amigo era esse, mas as pessoas na casa eu conhecia. Lembro até de uma delas aqui, eu anotei o nome de uma delas, lembro de todas, mas eu não vou citar, porque não precisa. Amigos meus. Eu andei pela casa, depois da informação, as pessoas ficaram assustadas, e o dono da casa, porque eu comecei a explorar a casa sozinho, e o dono da casa, que eu não sei quem é, me pediu água fresca, não em temperatura ambiente e nem gelada, tinha que ser fresca. E ninguém estava sabendo atendê-lo, ele estava um pouco irritado. Como eu era visita, eu falei, ok, isso tudo eu sem lucidez ainda, tá? Ok, comecei a procurar uma forma de ajudar, né, pegar água. Uma criança apareceu no meio do caminho e pendurou em mim para que eu a carregasse na frente, assim, carregando na frente. Mesmo assim, qualquer interação nesse sentido, eu já estou treinado a questionar se eu realmente estou acordado quando há estes grudes. E acontece aqui no mundo físico, tá? Principalmente nos exercícios do Excalibur lá, tem hora que a gente se embola no chão, porque tem um exercício de contato, né, improvisação, que eu passo para eles. Então, a gente tem coisas assim, conscientização corporal e tal. E eu me pergunto, às vezes a Marina pula nas minhas costas, ela adora estar na rua, e ela pula nas minhas costas, eu saio carregando ela, e eu sempre questiono, eu estou acordado? E nesse caso, essa menina grudou em mim, e eu percebi que estava fora do corpo. Eu larguei a menina numa área aberta, que ainda era na casa, né, o que seria um quintal muito amplo, e eu segui andando, querendo tirar um ser que eu percebi que estava grudado em mim. Além da menina, é claro, eu fiz aquela leitura, tem um ser. Eu achei a boca grudada. Não é nem no meio do coração, não, um pouquinho mais para a esquerda. O coração é quase no centro, né? Talvez seja. Um pouquinho, porque é deslocado assim. Eu achei a boca desse ser grudada ali, feito... Parecia um... Depois eu vi o bicho, né? Parecia um verme da areia de duna. Eu já falei aqui das lampreias, né? Quase isso também. Só que na textura de uma minhoca desbotada, assim, marrom mais claro e nódulos, assim, né? Grossos, nessa espessura, assim. Eu desgrudei e puxei aquilo pra frente. Desculpe, veio uma mensagem aqui no celular que eu estou usando para ler. Puxei para frente aquele ser, como alguém que despluga uma tomada. Sabe quando você... Tipo, aqueles cabos de energia muito grandes, né? De shows, sei lá, uma coisa assim. Despluguei aquele trem e comecei a puxar para frente. Só que a coisa tinha uns filamentos, como se fossem fios, que ainda estavam conectados a mim. Eu tirei. E ele estava puxando. Eu acho que isso era energia minha, mais densificada, como se ele tivesse, não largasse, né, pegasse, como se fosse um macarrão, que ele está chupando, né, e não vou soltar. Porém, eram filamentos finos como fios de cabelo, e se manifestaram como fios de cabelo. Muitos. E eu passei a puxar. Puxando. Joguei o ser no chão e fui puxando aquilo, puxando. E eu fui andando.
Eu nem tentei jogar energia no ser, eu fui afastando e deixando aquele rastro de linha no chão, né? Andando para mais longe. Só que eu lembrei que eu mesmo, conversando comigo mesmo, né? Eu combinei comigo mesmo que na próxima vez que eu precisasse puxar algo assim, porque não sai fácil, às vezes precisa de um esforço. Quando eu precisasse fazer isso, eu não ia ficar fazendo esforço com os braços, eu ia amarrar essa coisa em algum lugar fixo e eu ia me afastar, porque com as pernas fica mais fácil, né? E foi o que eu fiz, eu fui tirando a coisa até uma árvore seca. E eu amarrei, embolei, né, puxando aquele cabelo ali, fiz um nó nessa árvore seca, nesse quintal, e saí andando, sentindo que ia puxando e ia ficando menos espesso essa energia, que eu acho até que deve ser ectoplasma, que acabou assumindo essa forma porque é uma leitura, né? E eu me livrei da coisa. Acabou. Estava livre. Ei, que beleza. Assim, não sei se era algo ruim, né, ou energia densa, não sei, excesso, talvez seja importante não acumular energia e não deixar como uma água parada, né? Tem que trocar energia, nós estamos aqui para isso mesmo. E tem gente que gera mais energia do que consegue. E olha que eu faço muita coisa, hein? Eu olhei ao redor e o cenário não era dos piores de aparência não, porque eu falei de árvore seca aqui, muitas pessoas podem pensar em umbrais, onde o cenário é devastado, lodo, lama, porque tem muito disso sim. Mas não, apesar da árvore seca, o lugar tinha boa aparência, tinha muitas casas juntas e as áreas do chão, tinha área com chão de terra, como o lugar onde eu estava. Mas as casas eram construções boas e limpas, claras, tinha cimento no chão, tinha acabamento, o que às vezes não tem. É impressionante o que eu vejo de casas sem acabamentos. Só tijolos. Quando muito. Mas eu notei que várias pessoas se deslocavam pelo lugar e eu vi que alguns deles me perseguiam, sabe? Como se estivessem me seguindo mesmo, me olhando assim, sabe? E começaram a vir em minha direção. Eu pensei, acordar ou não acordar? E decidi, vou explorar o lugar até não ter mais como. E eu tentei voar. Não deu. Não deu mesmo. Eu na verdade, tentei volitar, que nem é voar, é só dar uma, sabe? Tigre o dragão. Você dá uns saltos e sustentar por mais tempo. Eu queria subir no muro. E eu pensei, estou num lugar denso. E é impressionante como parece que eu estou acordado. Eu anotei aqui porque essa foi a minha sensação. Eu questionei. Não tinha tanta diferença assim, a não ser um ser verme, sei lá, parasitas gigante que eu tirei de mim. E esses filamentos, né? Tirando isso, era muito como se eu estivesse acordado. E eu me desloquei, andando mesmo, escalando mesmo. E aqui eu tenho que admitir que eu fiquei lá por muito tempo escapando desse pessoal, mas não apenas. Houve interação, mas foi por muito tempo. E mesmo eu lá me perguntava, quando eu estava lá, se eu não devia acordar apenas para garantir a rememoração. Porque seriam muitos detalhes para eu transferir para o meu cérebro depois. Eu já tinha essa consciência lá, eu já estava sabendo que eu ia esquecer muita coisa. Mas eu estava fora do corpo, e eu estava lúcido, e eu sempre quero explorar o máximo que dá, então eu vou mencionar aqui o que eu lembro em partes. Porque foi muito tempo. Em determinado momento, eu senti que tinha algo ainda grudado em mim, ou grudado novamente, e pensei, será que me alcançaram? Será que é outro ser que grudou discretamente? Não importa. Resolvi tirar, e lá fui eu puxar o treco como se fosse também
cabelo. Então não sei se era energia minha que estava acumulada e me incomodou, tal qual um ser grudado, mas a sensação era um misto dos dois. E lá fui eu tirar esse treco e uma moça apareceu e disse que ia me ajudar. E eu desconfiei, porque eu não estava num lugar bom. E eu não tinha, na verdade, um lugar para amarrar. Eu não estava mais perto de uma árvore, por exemplo, para amarrar esse cabelo, filamento, e sair puxando como eu fiz antes. E eu dei o benefício da dúvida para ela no fim das contas. Ela segurou a ponta e estávamos no muro, porque eu ainda estava... Eu subo muito em telhados e muros, eu gosto de andar por cima. E ela segurou uma ponta, estávamos no muro. Eu saltei para o outro lado do que era um corredor. Estávamos num muro, tinha outro muro do lado oposto, e tinha um corredor abaixo, uma passagem aberta no quintal. Não sei se eu expliquei bem, mas se eu fosse explicar todos os cenários detalhadamente que eu vejo, ficaríamos aqui para sempre. Então, acho que deu para entender, né? E eu saltei para o outro lado, e quando eu me estabilizei no muro em frente à mulher, ela disse: faz o seguinte, Will. Olha que loucura. Na verdade, ela não disse faz o seguinte, Will. Ela disse: Will, deixe... Não, mentira. Deixe o Will acordar e se afaste o máximo que der. Ela disse, vou até repetir: deixe o Will acordar e se afaste o máximo que der. E eu fiz uma careta sem entender. Como assim? Como me deixar acordar e prosseguir lá? Eu vivia lá simultaneamente, independentemente de eu estar acordado ou não? Ou ela estava tentando ajudar o ser grudado em mim e não eu? Ela estava falando, tipo, deixe o Will acordar e se afaste o máximo que puder, mas esse se afaste não faz sentido. Fiquei perdido, né, sem saber o que fazer. E falei, tá, vai rolar. Achando que ia funcionar comigo afastando, que era a segunda parte da informação, que eu acho que é o que dava para fazer, sem que eu acordasse. Não sei se ela saberia a diferença, não sei. Só sei que fui me afastando e... para me afastar, eu teria que saltar para um telhado e tinha um sobre mim. Eu vou ter que tentar explicar um pouquinho melhor para vocês. Eu estava em cima do muro, que o muro estava aqui, e o outro telhado era aqui, eu queria subir nesse telhado. Então, se eu estava no muro aqui, eu estava debaixo do telhado, entendem? Eu teria que... eu teria que voar para fazer isso e não estava dando para voar ali naquele lugar. Deu para entender? Não dava para passar. Ou melhor, subir, né? Mas eu pensei, eu vou atravessar. É só eu ficar menos denso, né? Que é quase que o mesmo comando de volitar ou de mover algo com a força da vontade. É uma intenção. Eu vou atravessar. Eu estou fora do corpo. Eu repetia para mim mesmo. Eu posso fazer isso. E se eu acordar no processo, dane-se, porque às vezes esse esforço causa isso também. E eu passei de olhos abertos, porque já aconteceu de eu fechar os olhos para passar em lugares assim, e depois ter dificuldade de abrir, coisa psicológica, né, sei lá. Então eu passei de olhos abertos. E passei. E eu fui para cima do telhado e corri. Mas o cenário começou a mudar. As construções, em determinado momento, ganharam vida. E se ergueram e se dobraram. E me fecharam. Muito como se fosse Inception, que o cenário começa a dobrar nele mesmo. E eu senti uma claustrofobia inevitável. Tinha hora que eu vi que era muito espaço para eu atravessar e eu não queria arriscar. Perder a lucidez no meio desse processo, acordar no meio desse processo.
E eu vi uma passagem, eles criaram uma passagem muito estreita e longa, e esse é meu ponto fraco. Estreita e longa. Se eu tiver que passar por um lugar, ou se me amarrar aqui, eu acho que eu fico de boa. Eu acho que tem a ver com a lembrança de outra vida, né? Então, de ficar em caminho subterrâneo, estreito, foi ruim. E a sensação foi tão angustiante que eu acordei. Não consegui. Só que não, porque eu estava na casa da Marina. O meu corpo físico estava na casa da Marina. E eu me vi na minha cama, no meu quarto antigo, que é muito comum de acontecer. Meu irmão dividiu o quarto comigo naquela época, e quando eu me levantei, ainda estava com o ser que eu passei a puxar, e não sei se é bem o ser, né, que podia ser energia. A mesma energia que eu tiro da garganta, eu não sei dizer. Eu sei que eu puxei, e meu irmão se sentou na cama e eu disse para ele, você não quer me ajudar, não? Tipo, sei lá, rezar para Deus, Jesus, porque para você funciona mais, ele é evangélico. Mais do que para mim, por causa da sua fé e tal, eu falando com ele. Só que ele tinha um aspecto de uns 15 anos e fez cara de, do que você está falando? E eu pensei, caramba, nem sei se eu estou no tempo certo. Com certeza ele não sabe que está fora do corpo, se for o caso. E então eu puxei a coisa até ela se esgotar. Quando eu tirei tudo, eu fui para a cozinha, que fica no caminho para sair da casa. A cozinha é daquela época, porque hoje em dia não é assim mais não. E um pitbull branco com manchas pretas veio saltando na minha direção e eu falei, Apolo? Porque era um dos cachorros que viviam no sítio da família do meu amor, para o qual todos os cachorros resgatados da família eram levados. O Apolo era um deles. E eu o abracei, porque ele é um cachorro que desapareceu, ele sumiu, a gente procurou por muito tempo, enfim, um drama. Foi muito sofrido para o meu amor. Mesmo assim, eu saí da casa com o bicho saltando em mim, de felicidade. No quintal havia mais um filhote de cão, gordinho. E eu notei que a casa estava lá fora como é atualmente. A varanda do lado de lá. E eu pensei, espera, agora mudou? Eu quero ir lá para ver se é a casa atual. Porque a configuração é diferente. E quando a minha casa era antiga, não tinha aquela varanda virada para cá, era diferente. Então foi uma mistura das duas versões. E os bichos pulando nas minhas pernas. E o menorzinho mordia de leve. Mas grudava, e eu custava desgrudar ele para andar. E subindo a varanda eu pensei, você não é um cachorrinho, né? Você está sugando minha energia? Porque suspeitei do bicho. A criatura pareceu parar de fingir que brincava e desesperado, feito um filhote querendo mamar, né? Aquele desespero. Só que cravando os dentes, ficou ali em mim. Chupando mesmo. Eu estava descalço e ele mordia e sugava energia pelos meus pés. Eu desgrudava o bicho, pensando que ele não podia me machucar, com as mordidas, né? Tranquilo. Mas eu soltava, o bicho voltava. Então eu cheguei a arremessá-lo no telhado da minha tia, que é uma casa da frente, mais baixa, e ele saltou de volta, e eu me afastei, ele conseguiu pegar a minha calça, ficar pendurado na minha calça, assim, naquele desespero. E eu passei por cima do portãozinho da minha varanda, passando as pernas, assim, porque eu não queria abrir para o outro cachorro não passar, o outro que também ainda pulava em mim. Só que o outro estava mais de boa, no sentido de não estava me mordendo e sugando, não. Mas eu suspeitava de tudo e de todos ali naquele momento. E o bicho não soltava a minha calça.
que estava do lado de cá, e eu não queria passar ele pro lado de lá. Então eu passei uma perna, ao invés de passar a outra perna, eu fiquei naquele passa ou não passa, e eu pensei, quer saber? Eu não ligo de tirar essa calça não, meu querido. E aí eu passei com ele pro lado de cá, abaixei, tirei as calças, peguei ele que estava grudado nas calças e joguei pro outro lado. Ficando só de roupa íntima. E falando, porque eu não ligo pra isso não estou nem aí. E era uma roupa íntima azul, e eu olhei e falei, caramba, eu só uso pretas. Mas ok. Talvez fosse uma referência da época, até porque eu não vi meu rosto, não sei. Parecia que eu estava mais jovem, mas meu corpo não mudou muito da adolescência para cá. Eu tenho calças aqui que eu uso que tem 25 anos, a mesma calça, mesmo, tipo, as mesmas medidas. Então, passei, entrei na casa, e assim que eu entrei, senti que eu ia acordar, mas eu não queria. Tudo ficou escuro um instante, mas voltei. Só que no cenário das casas de antes. Então eu vi que eu ia acordar, me prendi, ficou escuro, mas voltei. Só que era o cenário das casas de antes. Um cara se aproximou e disse que era meu amigo e queria me ajudar. Eu olhei para ele e li de imediato que ele não era. Esse não conseguiu nem disfarçar. E eu falei, só que não, né? Então, por favor, mantenha distância. E eu me afastei, vi que todos me olhavam como se eu fosse um cordeirinho no meio da alcateia, e concluí depois de andar por mais um tempo, evitando as pessoas ali, que me olhavam com intenção, né, de me drenar, que não era um bom lugar. Na verdade, antes disso, nesse momento, perto desse momento de decidir sair dali, de acordar, eu acho, um dos caras subiu no muro atrás de mim, porque eu vou pros muros. Ele ficou agachado assim, tipo Homem-Aranha, acocorado. Eu não escrevi isso aqui não, mas eu estou lembrando. Mais um dos trechos, né? E eu perguntei para ele há quanto tempo ele me perseguia. E ele me disse que desde 2023. Então era recente, pelo menos. E ele não tinha dente nenhum na boca, a não ser as presas, tipo de vampiro. Então era um vampiro banguela. E parecia jovem, 20 e poucos anos. Deixa eu lembrar o que mais a gente falou. Eu não consigo, eu lembro nitidamente disso. E perto disso, aquele tumulto, seres se aproximando, eu falei, é melhor eu tentar mudar de lugar. Não quis acordar, eu tentei fazer esse salto. Só que eu acabei acordando e pensei se eu saía outra vez ou não, mas quando eu acordei, eu já vi que eu não ia lembrar de tudo. Era muita informação para rememorar ou transferir para o cérebro. E é mais ou menos como se eu precisasse desenhar uma imagem que eu acabei de ver. Por exemplo, não sei se quando criança, porque eu desenhava quando criança, então você desenha olhando, né? Você olha para cá e tem que fazer aqui. É quase como uma foto, né? Aqui. Se você olha para sua mão e tem que desenhar a mão, de imediato é mais fácil. Quanto mais tempo passar, mais vai esvanecer a imagem. Pelo menos para mim é assim. E no cérebro é mais ou menos a mesma coisa. Se você tem uma experiência muito grande, como essa, fora do corpo, e demora para copiar ou focar, né, nisso, muita coisa vai se perder. Se eu saísse de novo, muita coisa se perderia. Talvez eu lembrasse mais das últimas aventuras. Mas eu resolvi não sair. Registrei o que deu nessa manhã de domingo, que eu escrevi aqui. Então, este é o relato de hoje, mostrando que tem essas interações, sim, que aparentemente são inofensivas, no sentido de nem sempre é um assédio descarado ou com teor sexual, alguma coisa assim. Às vezes, eles criam condições, entram em um contexto de cotidiano, de carregar alguém, e ele está ali, drenando energia. O relato que aconteceu na segunda-feira, eu farei no próximo vídeo, tá? Porque
eu quero ler, e eu deixei na minha casa, esqueci de mandar. É sempre muita correria a minha vida, muita correria. Tanto que agora eu preciso muito correr. Eu vou editar esse vídeo aqui, renderizá-lo e tal, deixar separado já. Acho que à noite só eu finalizo. Mas eu preciso começar agora, porque senão não vai dar tempo. E eu tenho que sair para um compromisso. Então, é sempre muita correria registrar, dá um trabalho, porque você tem que parar, escrever, às vezes dá 5 páginas escritas, como foi o outro, eu acho. Mas é importante escrever. Eu tento dar essa prioridade. Então é isso, eu vou testar o microfone depois, provavelmente na live, e aí se parar de funcionar, se não funcionar eu tiro ali, porque eu vou ter o feedback de vocês, né? E a gente faz só pela captação de áudio aqui mesmo. Muito obrigado por sua atenção, deixe perguntas, deixe comentários, comentarei, responderei, e se for importante eu trago para cá, ou para a live, né? Eu até vou começar a live lendo uma resposta que eu dei a uma pessoa essa semana, só para reforçar algo que eu acho importante. Hasta!